Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje com um tema definido ligado à cidadania. Nosso convidado de hoje é o advogado e economista Dr. Ataíde Lopes, um dos primeiros colaboradores do turismo de Foz do Iguaçu, que trouxe suporte para a vinda da administração inicial da Itaipu Binacional. Tudo bem, doutor Ataíde? Muito obrigado pelo convite, muito boa noite. Tudo bem, e quero me sentir à vontade e deixar o caro colega também à vontade para as perguntas que fizer necessário. Obrigado, fique bem à vontade então. E eu gostaria que o senhor começasse o nosso programa explicando como que foi essa fase que o senhor diz que foi um dos primeiros colaboradores do turismo na época da Itaipu Binacional. Nos anos de 1963, 64, descobriu-se efetivamente as cataratas de Foz do Iguaçu devido à possibilidade de locomoção dos então, entre aspas, até então não denominado turistas, mas que hoje dizemos turistas, porque era realmente uma aventura chegar a Foz do Iguaçu. Embrionariamente nós tínhamos uma companhia aérea que chamava-se Condor, que posteriormente se tornou de nome real, que se transformou na Varig, isso já de forma mais atualizada. Nós tínhamos aqui um campo de aviação ainda primário, onde hoje nós temos aqui o Country Club, né? Sim. Avião pequeno, poucas pessoas, divulgação pequena, trajeto muito difícil de locomoção por via terra, porque até então o asfalto só chegava a Cascavel. Mas isso começou a ser descoberto. E, diante de tal grandeza, de tal beleza, que Deus ensejou a esta cidade, que deve perpetuamente agradecer esta obra divina da natureza, as coisas principiaram no chamamento prático de vir, contar e convidar outros para que viessem. E hoje nós estamos aqui, diante dessa formosura da Estrada das Cataratas, dessa formosura de cidade, dessa beleza incomensurável que são as cataratas, mundialmente hoje conhecidas, e que deu para mim um ensejo de me sentir beneficiado com essa dádiva. Mas o seu trabalho então vem bem antes da implantação da Itaipu Binacional? Sim, sim, porque já havia um tratado do governo brasileiro com o governo paraguaio para que se elaborasse uma hidrelétrica. Se fazia estudos até então, mas a Argentina também era competitiva e pretendia fazer uma usina aqui por nome de Iaceretá, que estaria nas divisas somente do Rio Paraná, em Argentina e Paraguai. Mas o nosso presidente Emílio Garrastazu Médici assinou um protocolo com o Paraguai, no sentido de que apropriássemos aqui, então, a hidrelétrica Itaipu, que até então não tinha ainda esse nome. Esse nome se deu em função do estudo de batimetria que vieram para cá duas empresas em consórcio fazer o estudo de viabilidade da instalação da usina de Itaipu. O que é essa batimetria? É o estudo da sedimentação rochosa que poderia possibilitar exatamente a equação de construção da barragem. Foi aí que descobriram que a existência do ser humano de 6.000 anos Sim, atrás, os antropólogos aqui chegaram e verificaram sítios arqueológicos maravilhosos. Uhum. Uma cidade hoje não mais existente, chamada Nova Aurora, além de possibilitar esse maravilhoso alcance do estudo arqueológico, também era uma cidade promissora de evolução. Uhum. Mas que devido às necessidades de se sacrificar algo para se ter algo melhor, então hoje ela já não mais existe. Agora, a razão principal deste protocolo foi dar um desenvolvimento maior para o centro-oeste do Paraná. Porque até então
nós tínhamos como meio de apropriação a cidade de Cascavel, dali para diante, não de lá para cá. E o senhor se coloca como um dos fomentadores do turismo porque o senhor veio dar o suporte inicial para essa maior hidrelétrica do mundo. Também, porque na verdade, após o protocolo, os estudos básicos tomaram iniciação. Sim. E o governo não então se buscava em dificuldades burocráticas, porque era um governo autônomo, nós estávamos no regime ditatorial, digamos assim, da exceção, né? E como tal, ele tinha plenos poderes, sem necessitar de ouvir um congresso ou outros meios mais vinculativos, né? Com isso, se determinou que se fizesse o estudo de batimetria, e para cá vieram duas empresas, uma canadense e uma italiana, por denominação IELC e IEC, e chegaram à conclusão de que o melhor local para que se instalasse a usina seria exatamente onde ela está hoje. Sim. E, consequentemente, isso deu um fomento maior para o desenvolvimento do turismo, que já havia iniciado, então, pouco antes, 63, 64. Tivemos aqui um prefeito jovem, por nome de Osíris dos Santos, nomeado pela direção maior do nosso povo, que era o Exército. Sim, pelo regime militar. Regime militar. E com isso, esse homem também bastante empreendedor, que reside ainda, está vivo, mora nessa cidade, a quem até agradeço sempre a disponibilidade da sua amizade, deu um impulso maior no turismo, criando favorabilidades para que nós pudéssemos desenvolver. Então, o que havia aqui? 6, 8 agências de turismo. E eu vim somar com mais uma delas, por nome de Agência de Turismo Guarani, que tive a felicidade de buscar esse nome e tive bastante receptividade. E acabamos nos unindo com companheiros como Sérgio Lobato, como Laurindo Ortega e outros mais que seria indelicado aqui eu me omitir. Então, como não lembro o nome de todos... Tem uma lista muito grande, né? Falo de Sérgio Lobato, porque hoje é o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu. Certo. Falo Está em evidência aí. E falo de Laurindo Ortega, que é um dos mais antigos, né? Daí é que o grande desenvolvimento de Foz do Iguaçu iniciou. A cidade possuía na zona urbana 10, 12 mil habitantes. Na zona rural, 13, 15 mil habitantes. A cidade era uma província, mas cheia de vida, cheia de uma comunidade ávida em desenvolver isto aqui, de amar isto aqui, de prosperar com isso aqui. E, por consequência, o dinamismo foi evoluindo e outros empresários para cá vieram, tivemos boas administrações e, com isso, a realidade hoje, nós precisamos só aprimorar, porque a base nós temos. O senhor que deu um suporte inicial para a implantação da Itaipu, muito se fala sobre uma dívida social que a Itaipu deveria ter pago. Muitos falam também que ela já pagou essa dívida. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bem, as dívidas são cobráveis de algumas formas. Vou me ater a dois tipos de dívidas, somente. A financeira e a social. Quanto à financeira, a Itaipu nada deve, porque fez desapropriação aqui no montante de mais de 7.500 desapropriados. E sem que houvesse nenhuma ação de contestação destas avaliações. A Itaipu sempre primou pelo melhor acerto, fazendo correções mensais financeiramente, para que o seu desapropriado tivesse uma indenização justa. Houveram 3 ou 4 casos que se tornaram necessários em função de documentação, de legitimação de documentação, mas não de valores pagos ou atribuídos por uma forma injusta. Isto não, isto nunca houve. Então, o que ocorre? Este valor desapropriativo foi um meio circulante para ajudar a desenvolver Foz do Iguaçu. Então, a Itaipu pagou esta dívida.
Doutora Ataíde, antes do senhor continuar falando sobre esse tema, sobre a dívida social, nós vamos para o intervalo comercial e damos continuidade daqui a pouco. Perfeito. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o advogado e economista doutor Ataíde Lopes. Doutor Ataíde, o senhor estava falando sobre a dívida social da Itaipu para com a população. Como eu já disse, o abordamento da dívida financeira, ela foi primorosa pela Itaipu. Quanto à dívida social, até hoje ela não pagou o Foz do Iguaçu. E, lamentavelmente, não pagou porque ela se adsteve a uma particularidade administrativa pessoal, Itaipu. Não como um todo Foz do Iguaçu, não como um todo uma urbanização. A Itaipu provocou uma explosão demográfica, populacional e também nos seus aspectos de latitude e longitude, quer dizer, distâncias norte-sul, leste-oeste. Com isto, até hoje Foz do Iguaçu paga muito caro esse tributo. Nós não temos pela Itaipu a observação da verdadeira cidadania. Sim, e não tem uma dívida que se torna impagável, que seria a produtividade das terras? Aí então eu vou mais além. Sim. Mais além porque se nós hoje carreamos recursos da energia, nós deixamos de carregar recursos maiores da nossa agricultura. As terras das quais a Itaipu se locupletou em função das suas cotas de 120 metros de altura, vieram a impossibilitar a continuidade dessa agricultura. E a nossa terra do oeste do Paraná é muito rica. Nós seríamos, no Paraná, o maior celeiro produtor de grãos. Hoje nós não temos isto. Hoje nós vamos encontrar outras metas para desenvolver. Isto é, não estamos sendo sequer um pouco reembolsados ainda pela Itaipu dessa dívida. Porque se nós tivéssemos a projeção de produtividade desenvolvida, como se tinha estudos na época, nós seríamos aqui, do centro-oeste paranaense, o maior exportador de uma grande necessidade mundial hoje, que é a alimentação. Que então, é uma parte integrante da cidadania. Sim, sem estes desenvolvimentos necessários, a cidadania fica tolhida. Sim. E ela também é tolhida por falta de objetivos maiores dos nossos administradores. Não que eles não tenham objetivos, e não que não sejam maiores os seus objetivos, pode parecer um contrassenso. O que eu quero me referir é que os objetivos grandes da cidadania também são parelhos aos objetivos grandes dos nossos administradores. Nós não temos aqui um centro equacionado para que o cidadão tenha os seus direitos autênticos atendidos. Vamos dizer, nós somos carentes na Previdência, nós somos carentes na cultura, nós somos carentes na justiça, nós somos carentes de informações benéficas do cidadão, somos penalizados com taxas que nem sempre se justificam, como o pedágio, por exemplo. Sim, o pedágio, CPMF. CPMF, que foi introduzido com a melhor das intuições. E como fica o cidadão nesse contexto, já que está na própria Constituição, que o direito de ir e vir é inerente ao ser humano. E ali ele não tem uma alternativa. Por isso é que eu recomendaria àqueles que nos ouvem buscar um mínimo de conhecimento, caso eles não os tenham, através de leitura simples. Hoje nós temos... Quais seriam os livros recomendáveis? Eu diria que nós temos, por exemplo, Defenda-se, a justiça ao alcance de todos, é uma coisa bem embrionária, onde qualquer cultura tem acesso e desenvolvimento e vai entender que está à sua disponibilidade aqueles direitos. Antes de mais nada, nós temos a nossa Constituição, onde ela é bastante abrangente em todos os setores da nossa vida
pública, social, econômica, administrativa, onde qualquer cidadão pode reclamar de qualquer autoridade, desde que o faça sabendo dos seus direitos, que ali está mencionado na nossa Constituição. É o direito maior da segurança nacional. O senhor falou em Constituição, convém lembrar que o próprio Ulisses Guimarães já havia declarado, o falecido deputado federal, né, Ulisses Guimarães, havia declarado que a Constituição de 88 seria a Constituição Cidadã. Ele já deu esse nome para essa Constituição. O senhor acredita que os juízes vêm cumprindo de maneira correta ao deixar, ao fazer vistas grossas, vamos dizer o judiciário, não os juízes, o sistema judiciário, em relação a esses acontecimentos, por exemplo, que nem a CPMF, que é um dinheiro que o cidadão usa para pagar imposto e está pagando imposto sobre o dinheiro que ele paga imposto. Como que o senhor vê esse lado, que o judiciário acata isso? O fato é que a lei, ela é sempre sobreposta pelos mais fortes. Quando se tem a pretensão de um poder, o poder determina outro poder. A CPMF é inconstitucional. Inconstitucional. É uma bitributação. E como tal, outros valores inseridos na nossa Receita são inconstitucionais. No entretanto, o nosso Congresso se submete, e vou repetir, se submete a esses interesses, muitas vezes não por maledicência, mas se submete a esses interesses por necessidade de dar continuismo a outras coisas melhores, como se fosse uma barganha. Sim, um desrespeito à Constituição. Mas nós dois, junto com os demais cidadãos, como que nós podemos reivindicar para que não se cometa essa injustiça? Eu até diria, a discordando do ponto de vista do companheiro, eu diria que nós deveríamos buscar, sim, cobrança da execução dos benefícios dessa arrecadação. Eu nunca soube qual era o valor que o governo arrecadava, ou qual é o valor que o governo arrecada da CPMF. O senhor sabe? Eu não sei os valores, mas aí nós já estamos passando do lado da injustiça que estão cobrando da gente e que a gente já tem que fiscalizar até o que fazem com o dinheiro. Eu concordo com o senhor, mas seria já ultrapassar os limites que o judiciário deveria cumprir e não permitir que isso acontecesse. Veja bem. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Veja bem, nós temos que retroagir alguns anos. Eu entendo para mim, embora de formação me considero acadêmico, porque não primo pela execução de nenhum do profissionalismo que adotei, que me cultuei, mas, como cidadão, eu interpreto que o nosso país principiou a existir de 1930 para cá, porque até então nós não tínhamos nenhuma legislação que abrangesse qualquer direito de quem quer que seja, muito menos cidadania. A partir dos anos 30. A partir dos anos 30. Quando foi criada uma Constituição? Foi criado a CLT para dar amparo ao trabalhador, pelo então presidente da República, também um militar, também um ditador, Getúlio Vargas, né, que governou esse país por quase 20 anos, também com certo ditatorialismo. No entretanto, ele deu margens a uma evolução social. As mulheres que eram estatísticas passaram a ser produtoras. E que antes de 30 nem estatísticas eram, porque não se contavam no IBGE. É uma aberração. Sim. Né? E se criou, o pós-guerra, uma nova economia. Essa economia globalizou o que está aqui acontecendo hoje, 60 anos depois de concluída a Segunda Guerra, 1945. Né? Então, Getúlio teve a preocupação de dar cidadania, dar direitos e dar normas a uma sociabilidade justa no poder executivo, legislativo e
o que é que acontece? Se nós não tivermos os três poderes, judiciário, legislativo e o executivo, nós não vamos caminhar bem. E hoje há um confronto de interesses. Sim, eu até senhor pode ter observado esses acontecimentos últimos, né? Sim. Agora eu gostaria de pedir um tempo para o senhor, porque nós vamos novamente para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos para o terceiro e último bloco. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu terceiro e último bloco. Doutora Taide, a política econômica mundial se alimenta da miséria humana e da destruição do meio ambiente? Essa colocação foi feita por Michel Chossudovsky no livro A Globalização da Pobreza. O senhor concorda? Concordo plenamente. Hoje nós estamos distanciando as classes, de tal forma que não existe mais a classe média. Existe a classe alta e a paupérrima. E fala-se muito da linha da pobreza. A linha da pobreza está atingindo níveis insuportáveis. Veja o que ocorre no mundo. É lamentável se imaginar que seres humanos estão morrendo de inanição, quer dizer, fome. Sim, o elemento básico da cidadania. É um dos princípios da cidadania. Uma boa alimentação, ao alcance de todos a cultura, a saúde e a possibilidade de evolução. Isso nós não estamos mais tendo condições. Volto a dizer o que já disse, a nossa Previdência é falida. O CPMF veio para isso e não cumpriu suas metas. O governo se apropriou desse direito. Sequer nos presta conta. Onde está indo esse dinheiro? O senhor hoje tocou nesse assunto, o senhor já chegou a pesquisar para onde está indo? É difícil dizer, porque o governo tem fundos perdidos. O próprio nome já diz, fundos perdidos. E sem contar os rombos que aparecem todos os anos, que a gente vê rombo na Previdência, e depois criam-se novos impostos para cobrir esses rombos. O nosso político já está um pouco mais desperto sobre isso. Então ele já está cobrando mais, porque ele também passou a ser cobrado. O nosso político está se conscientizando mais de que a carga tributária nos atinge de uma forma como um tsunami. Não aguentamos mais, né? Ou o governo cria novas metodologias para que estes encargos baixem, ou nós vamos ficar abaixo da linha da pobreza. E a gente está sempre procurando se situar, ver em que ponto está. Não é isso? É um jogo de cintura. Exatamente. Tem que ficar pipocando, pulando de um lado para o outro, para Claro. de uma hora para outra a gente Claro. não está lá na favela, Claro, né, junto claro. com esse pessoal. Embora me permita, eu ressalvo as administrações anteriores de Foz do Iguaçu e a atual, porque nós temos aqui um perímetro urbano muito grande. A cidade cresceu muito desordenadamente, por razões de interesses de latifundiaristas, que criaram loteamentos aqui dos mais diversos e dos mais longínquos. Com isso, a infraestrutura que a administração municipal tem que dar é antieconômica, é de alto custo. Os prefeitos, o senhor acredita que eles vêm sofrendo com este Sofrendo avanço muito. desordenado? Sofrendo muito, sofrendo muito. E isso por causa do impacto do desenvolvimento recente. Desordenado, em primeiro Sim. lugar desordenado, porque nós temos um perímetro urbano que, digamos, ponte até Porto Meira, é quantos quilômetros? Nós temos Vila Carimã, coisa que eu valha, distante, digamos aqui, da Vila A, quantos quilômetros? E tudo isso se necessita asfalto, se necessita limpeza, se necessita eletricidade, se necessita esgotos, coleta de lixo, escolas e uma série de outras necessidades primárias para a cidadania. Então, isto é um reclamo que todo cidadão de Foz do Iguaçu pode exigir, mas não é culpa da administração. Eu entendo para mim que seria haver um primeiro ponto urbano e tivesse impedimentos para que o desenvolvimento fosse desordenado daqui para frente, para facilitar exatamente uma administração com um custo mais baixo. Mas Foz do Iguaçu não tem muita favela, ela passou de 4 favelas para 90 e poucas.
em poucos anos, isso aí impede também esse crescimento. Nós recebemos aqui em muitas oportunidades ônibus cheios de pessoas que foram pagas por outros prefeitos de outros municípios para que viessem para Foz do Iguaçu, porque aqui tinha emprego. Descarregavam aqui. Descarregavam aqui. Esse era o custo mais baixo que eles possuíam lá. Só fazendo aqui um comparativo. Quando houve, até falando em paralelo, a divisão do paralelo 38, Coreia do Norte e Coreia do Sul, o governo das Coreias davam $5.000 a $10.000 para uma família se ausentar do país 2 anos. Porque era mais barato eles darem $10.000 do que o cidadão usar dos dispositivos da cidadania. Todos os benefícios internos? Todos os benefícios Interessante internos. Isso, fazer um cálculo para que... Quanto nós pagamos? Exatamente. Eu acho que sairia mais barato também mandar a grande parte do cidadão brasileiro para o Paraguai, para outros países aí. Não, mas é dever social nosso e até um dever moral dar guarida a essa gente, recuperação a essa gente. E essa recuperação só virá através da cidadania. Sim. Através da luta desses seus direitos. E para que haja realmente uma cidadania, tem que haver mais conjunção de meios para que isso possa se aprimorar. Isto é, as entidades sociais de Foz do Iguaçu devem debater o assunto, levar esclarecimento ao povo dos seus direitos e das suas necessidades e procurar os seus amparos. Como nós estamos chegando já ao final do programa, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação rápida sobre a atual administração pública que está aí do Dr. Paulo McDonald. Me perdoe eu não ser um político, mas por conhecer de perto os homens administradores de Foz do Iguaçu, eu só tenho a parabenizá-los, todos, porque sempre foram imbuídos de amor a esta cidade. Agora, o amor só não basta. A necessidade de recursos, a necessidade de intelectos, a necessidade de meios. E se nós conseguirmos esses meios do governo federal, se nós conseguirmos esses meios do governo estadual, se nós conseguirmos que esses debates para a cidadania se aprimorem, tenho certeza que Foz do Iguaçu continuará agora e sempre numa pujança dia a dia maior. Nós temos aqui 2 grandiosidades. A Itaipu, grandiosidade no mundo. As Cataratas, grandiosidade no mundo. Por que não temos aqui homens de bem que façam essa terceira grandiosidade? Essa é a minha pergunta. Vamos deixar essa pergunta no ar, então, e eu quero agradecer a sua participação em nosso programa. Perfeitamente, eu é que fico honrado deste convite. Me perdoem se fui infeliz em alguns comentários, mas por força da minha formação, eu busco a maior sinceridade naquilo que digo e digo sempre dentro das minhas convicções. Que todos aqueles que possam ter me ouvido saibam que sou paulista de nascimento, mas iguaçuense de coração. Muito obrigado mais uma vez. O programa 40 Minutos termina aqui. Agradecemos a sua teleaudiência e aquele teleabraço para você.